Agora você está ao vivo. O choro. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olá! Vamos falar um pouquinho sobre o choro do bebê. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal entrando, meus convidados, né? Obrigada por ter vindo. Vamos aguardar um pouquinho. Muito bom, muito bom. Vamos entrando, tem mais gente chegando. Espero que o assunto seja muito proveitoso hoje para nós, que a gente possa nos ajudar, né? Nos contribuir. Meu intuito aqui é servir aqueles que precisam desse conhecimento. Espero que vocês estejam me ouvindo. Qualquer dúvida, por favor, coloquem. Vou dar uns 5 minutinhos para a gente começar a falar, né? O Instagram ainda está informando as pessoas, aos seguidores, que eu entrei ao vivo. Legal, gente. Estou reconhecendo aqui algumas pessoas. Leonora, que bom, saudades. Minha amiga Sabrina. Boa noite, Sabrina. Obrigada por ter entrado, gente. Muito bom. Mais alguns minutinhos. Nós vamos falar um pouco do que eu tenho conversado com os pais da educação precoce, que é onde eu trabalho, né, com os bebês há mais de 20 anos. E eu resolvi trazer para a internet as nossas experiências, as nossas vivências. E hoje nós vamos falar do choro, né? O choro do bebê, como é que esse choro tem invadido as nossas vidas. Essa foi uma conversa que eu levei para os pais, no trabalho que a gente faz toda segunda-feira na escola, com os pais, né? Um encontro, um bate-papo. E nós falamos do choro. E foi, assim, muito proveitoso, muito importante. E aí, por isso eu trouxe para cá, para que a gente possa bater esse papo sobre esse choro. E esse tema surgiu, e eu vou começar a falar agora. Essa live vai ficar gravada, então aqueles que acessarem depois vai poder ter o conteúdo. Então esse tema surgiu justamente por uma angústia que os pais da educação precoce sentem ao atraso da linguagem dos filhos, né? Então eles ficam muito preocupados se os filhos não estão falando, se vão falar. Então é uma coisa, o atraso da linguagem angustia muito os pais. E a gente sabe que o choro é a primeira manifestação de comunicação do ser humano, né? Um exemplo é quando o bebê nasce, que ele chora. É muito importante saber se o bebê chorou, se ele não chorou, porque isso vai trazer uma informação importante para nós. Então o choro é uma comunicação, diz que a criança está viva, né? Esse choro é muito importante, é a primeira comunicação que o bebê traz para nós,
que ele está vivo. E nós começamos a conversar sobre essas incertezas, essa angústia dos pais da linguagem da criança, e nós percebemos que o choro ele é uma comunicação de sobrevivência mesmo, né? Ele desperta o bebê. Nós adultos, quando vemos uma criança chorando, a gente tem um instinto de cuidado, de atenção. A gente quer ver o que está acontecendo e às vezes a gente quer até resolver. Então o choro é essa primeira forma de comunicação do bebê. O parto, por ele ser algo traumático, né, o bebê sai de um ambiente quentinho para um ambiente hostil. E aí ele, ao respirar, ele sente, né, a dor e ele chora. Ele comunica que houve uma mudança drástica no ambiente que ele estava. Mas isso comunica para nós que ele está respirando. E aí é de suma importância esse primeiro choro. E a minha pergunta é: o que o choro quer comunicar para nós? Porque a criança, ela chora porque ela quer comunicar algo. E a gente sabe que esse choro tem vários significados, né? Conversando com as mães, a gente elencou vários significados desse choro. Pode ser fome, pode ser medo, pode ser uma contrariedade, pode ser sono, pode ser uma dor, pode ser carência, pode ser por algum incômodo. Então a criança ela chora por diversos motivos, né? Ela chora de formas diferentes para comunicar o que ela está sentindo. A verdade é essa. E o que eu trago assim de importante é que todo choro tem um motivo. E esse motivo precisa ser levado em consideração pelo adulto. A criança, ela quer comunicar algo, ela ainda não fala, mas ao chorar, algo importante precisa ser visto. E precisa ser considerado e, acima de tudo, precisa ser respeitado. E o que é respeitar o choro da criança? É parar para compreender, para descobrir que choro é esse, né? O que a criança quer comunicar. Se a criança chora porque tiraram dela algum brinquedo, significa que ela está triste, algo foi tirado dela. Então é preciso que essa criança seja acolhida, seja amparada. E muitas vezes nós adultos temos a necessidade de nos livrarmos desse choro, ou seja, de fazer com que a criança pare de chorar, com que ela, né, que resolva esse choro. E isso é mais porque eu não posso suportar o choro, ou é realmente que a criança está chorando e eu preciso ouvir e eu preciso resolver. Isso é muito importante, isso é uma pergunta para nós, uma reflexão para nós adultos, né? O que me incomoda? É o choro da criança? E se está me incomodando, por que eu não posso ouvir um choro, né? Porque, na verdade, quando a criança chora, a melhor maneira de acolher esse choro é com o toque, com a palavra, com o colo, com o afeto, com uma voz num tom bem acolhedor. Esse seria o melhor remédio para esse choro. Agora, se eu não consigo ser esse colo acolhedor, tranquilo, calmo, para poder falar com a criança, ela vai sentir imediatamente que eu não estou bem. E, em consequência disso, ela não vai acalmar. Eu não vou conseguir fazer com que isso funcione. E aí vai entrar a minha própria atenção e o bebê vai sentir isso, né? O que o ser humano tem de especial é que ele é capaz de sentir o outro. E o bebê, ele é muito puro nesse sentir. Ele sente o outro com muita pureza, com muita verdade. Nós
quando vamos crescendo, a gente vai perdendo essa percepção, passa a não olhar para isso, a não dar muita atenção, mas a gente é capaz de sentir o outro em tudo. E esse sentir é que vai nos dar a nossa reação a tudo que vem. Bom, e se o choro da criança nos incomoda? Se o problema sou eu, né? Eu estou muito incomodado com esse choro. Eu não consigo esperar, eu não consigo ter uma palavra para essa criança, eu não consigo acolher essa criança. Bom, como quem me conhece sabe que eu trago um olhar sistêmico para tudo isso, e eu penso que o choro, é preciso que eu, como adulto, esteja presente para esse choro. Se esse choro me incomoda muito mais do que o próprio choro da criança, eu tenho que olhar para aonde na minha infância eu não fui acolhida, né? Que esse choro me incomoda tanto. Como que foi a minha infância? Aonde que eu chorei e eu não fui acolhida? E quando eu estiver presente para isso, como eu posso me acolher? Porque agora eu sou adulta e agora eu mesma posso me acolher, para que eu possa sair desse lugar e acolher o outro. Isso faz total diferença na minha presença, na minha consciência, para poder acolher a minha criança. E muitas vezes o choro, e a mãe sabe muito bem disso, o quanto ela é rotulada, ela é julgada por ver o seu filho chorando. Às vezes no ambiente em que, né, no supermercado, no shopping, no ônibus, o bebê chora e a mãe é obrigada a dar conta desse choro. E muitas vezes ela não dá conta desse choro, né? Muitas vezes ela se sente perdida. E ela se sente julgada, mesmo que ninguém fale nada, mas um olhar, um pequeno mudança de comportamento, quando um outro vira o rosto, ela sente que ela deveria dar conta desse silêncio que a criança não está fazendo, né? E as mães ficam muito constrangidas. Foi isso que as mães me falaram na ação, né, no encontro com os pais na escola, o quanto isso é constrangedor. E acolher, sentir que eu estou presente naquele momento, com tranquilidade, para acolher essa criança, é estar presente, é estar sentindo o meu corpo inteiro, pronta para ajudar essa criança. E sistemicamente falando, esse incômodo de eu sentir que eu não suporto o choro, de ter a ver com a minha criança, ele precisa ser olhado. Porque quando eu não dou conta do choro das crianças, eu me sinto perdida. E aí eu não consigo fazer uma boa intervenção. E eu vou contar para vocês uma experiência que eu comecei a falar nos stories, quem viu meus stories viu, né? É uma experiência de uma criança que eu recebi esse ano, está comigo, eu estou atendendo, né? E essa criança chorava muito em todos os atendimentos. E eu já tenho a tranquilidade de deixar, né, de trazer a mãe, dela entrar, dela sentar comigo, porque primeiro, ao atender bebês ou qualquer criança, primeiro eu faço um vínculo com a mãe, porque se a mãe confiar em mim, se nós duas pudermos ter um bom vínculo, com certeza a criança também vai confiar e vai se abrir para brincar. Então, eu já sabendo disso, eu faço essa intervenção, eu converso muito com a mãe. Mas no caso dessa criança, ela continuava chorando, porque a sua história é bem particular, é bem, né, pontual, digamos assim. Essa mãe, a gravidez foi interrompida muito precocemente, porque a mãe pegou Covid e tiveram que interromper. E a criança nasceu muito prematura, ela teve uma anóxia perinatal, ela foi entubada, ela foi para UTI, ela ficou
3 meses na UTI. Então ela teve um histórico bem complicado e o importante naquele tempo era que ela sobrevivesse. E nesse meio tempo a mãe descobriu que tinha leucemia, né? Um câncer raro, inclusive. Bom, enfim, a criança sai, recebe alta, ela é levada, ela vai para casa e a mãe começa o tratamento, né? Fazer um protocolo de quimioterapia, mas leva a criança a todas as terapias que ela precisa. Ela é atendida por físio, por neuro, por psicólogos, por TOs e também na estimulação precoce do Distrito Federal. E no caso, meu aluno. E lá, sabendo disso, eu percebi o olhar dessa criança para sua mãe. Ele chora e olha para ela como se não quisesse soltá-la jamais. E eu vi naquele olhar que essa criança estava dizendo para a mãe dela: eu não quero te deixar. E eu fiquei imaginando que se eu tivesse, e eu estive, né, com a minha mãe, com essa possibilidade da minha mãe não ficar muito tempo comigo, eu não ia querer sair do lado dela de forma nenhuma. Então eu entendi que aquela criança, ela quer ficar o tempo todo com a mãe dela, né? Quanto mais ela puder ficar com a mãe dela, é o que ela quer. Mas é uma criança que necessita de intervenção, que precisa ter liberdade para brincar, porque ela precisa desenvolver. Ela tem um atraso motor muito grande, ela tem atrasos significativos. Então ela precisa das atividades da intervenção precoce. Foi quando eu acolhi, sistemicamente a gente acolhe a criança, a dor da criança, né? A gente acolhe o sentimento, esse choro doloroso. E foi quando eu já conversando com a mãe, porque você percebe que a mãe já não sabe mais o que fazer, porque ela sabe da necessidade que a criança tem, do trabalho que é feito por esses profissionais. Então eu dei a ela, a mãe, conforme ela me permitiu, palavras de força, né? E uma palavra que a mãe disse para ele, com muita verdade no seu coração, né? Porque eu acertei a palavra, eu senti o que ela precisava dizer. E eu disse a ela, se eu te disser algo, você diz para ele? E ela disse, digo. E aí eu disse para ela, diz para ele, eu decido ficar um pouco mais. E ela repetiu a minha frase para ele olhava para ela, apaixonadamente, ele olhava nos olhos dela e ela disse para ele, eu decido ficar um pouco mais. E aí eu falei para ela, disse para ele, você pode brincar, eu vou estar sempre aqui. E aí ela repetiu. E ele olhou para ela e ele começou a se acalmar. E aí eu fui brincando com ele no colo dela, eu fui dizendo para ele, sim, eu concordo com que você fique bem pertinho dela. E assim a gente foi nessa concordância, nesse sim para isso tudo, olhando para a força que essa criança tem, para a força dessa mãe. E ele começou a brincar. Então hoje nós brincamos com ela, com ele, e na última aula quem levou foi o pai, e a gente percebeu que com o pai ele inclusive fala, né? Ele emite sons que diz ser uma fala, com entonação, dentro da idade dele. E então esse permitir, esse lado sistêmico que eu conheci, tem ajudado as crianças. E hoje ele está brincando com muito mais envolvimento, com mais tranquilidade. Ele ainda não tirei a mãe de dentro da sala de aula e não vou tirar. Ela vai brincar junto, porque eu entendo que ela precisa até aprender muitas coisas para ela fazer em casa.
e ela tem feito. Então, assim, a gente tem visto muitos progressos. Ele gosta muito de música, então eu canto muito para ele, a gente canta muito juntos e ele tem podido se alegrar, podido sorrir mesmo durante as aulas. Então, esse choro muitas vezes tem um significado que nós às vezes não olhamos para ele, né? A gente quer que a criança entenda que ela precisa, e simples assim. E aí a gente procura um monte de coisas que a criança gosta para poder, de forma, sanar esse choro. Mas, às vezes, esse olhar, ele vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Daquilo que a gente tá vendo, daquilo que está aparente. Eu costumo dizer que por dentro, por toda ação que a gente tem, sempre algo atrás. Eu costumo sempre falar que às vezes eu coloco o choro na palma da mão e olho para o que está ali embaixo, para o que está abarcando esse choro, para eu poder acolher. Porque eu não acredito que ninguém, nem nós adultos, choramos à toa. A gente chora por algo muito importante. Então, dar atenção ao choro da criança antes de querer eliminá-lo é aonde a gente vai ter sucesso nessa brincadeira, nesse atendimento, nessa companhia, nesse trabalho. Eu estou vendo aqui vários colegas que trabalham com crianças, né? E sabe que a criança, quando chora, ela não aprende, né? Como que eu vou trabalhar com uma criança chorando? Ela não vai aprender nada. Essa mãe que eu estou falando para vocês, a reclamação dela é isso, é que ela vai para os profissionais pegam a criança, tira dela, deixa ela sentada lá na sala de espera e leva a criança para a sala deles. E ela chora os 50 minutos. E eles vêm e entregam de volta para ela. E eu me pergunto o que essa criança aprendeu durante esse tempo. E eu sei que ela só sentiu a dor da separação. Essa separação, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser respeitada para que ela aconteça no momento certo. Porque sim, eu preciso dar autonomia, independência para as crianças, mas antes disso eu preciso respeitar esse choro. Eu preciso saber o que esse choro me comunica. A pena, sentir pena, também é um sentimento que nós, tanto mães, pais, até profissionais, nós precisamos ter cuidado. Porque a gente pode contar uma história, ver uma história, conviver com uma história difícil como essa e entrar num sentimento de pena, né? De coitado. Mas o sentimento de pena também nos afasta do essencial, nos afasta da criança, nos afasta da mãe, da família. Por quê? Porque o sentimento de pena, ele diz que eu não confio que o outro dá conta. Eu não confio na capacidade do outro de viver aquele destino, de viver aquela situação, aquela história que é difícil. E talvez eu não daria conta de passar por aquilo que aquela mãe, que aquela família está passando. Então, quando eu sinto pena, eu retiro a dignidade do outro. E é por isso que eu preciso olhar o outro com a sua força, porque ele tem uma força para estar passando por aquilo. E quando eu olho para essa força, eu confio. Eu acredito que aquela criança dá conta, eu acredito que ela vai passar por esses problemas, por essas dificuldades com mais leveza, com mais força ainda, porque eu acredito nela, né? Porque eu estou passando para essas mães força, quando eu acredito na capacidade que eles têm. Então a pena também não é um bom remédio, né, para usar. O importante do choro é realmente o acolhimento, é acolher, é procurar saber o significado desse choro. O que essa criança está querendo dizer com esse choro? Muitas vezes a criança vai para a escola com sono,
Então ela chora também, e aí também o atendimento não vai render. Então é preciso descobrir o motivo do sono, do choro. É preciso descobrir esse motivo. E nós temos essa sensibilidade. A mãe tem essa sensibilidade, ela sabe rapidamente por que a criança está chorando. Se esse choro é muito forte e ela não consegue descobrir, ela vai ter que procurar ou um médico ou uma rede de apoio, onde ela possa descobrir o motivo desse choro. Né? Se o acolhimento, se o colo não resolveu e esse choro está muito forte, é preciso buscar a causa, não é mesmo? Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Quem tiver alguma pergunta, eu estou à disposição para responder a pergunta de vocês sobre essa questão do choro. Eu sei que não é fácil para as mães que têm as crianças com atraso no desenvolvimento, com algum diagnóstico, olhar para isso com naturalidade. Mas quando nasce uma criança, nasce uma mãe totalmente capaz. E todas as dúvidas a gente busca ajuda, porque buscar ajuda é aprender. E a gente aprende a vida inteira, né? Então eu estou aqui à disposição para aqueles que precisam desse conhecimento. E vocês que estão aqui na live, que ouviram, que queiram passar para alguém que precise desse conteúdo, tem muitas professoras aqui que são minhas amigas, né? Pode passar para as mães esse conteúdo, essa live vai ficar gravada. E eu estou abrindo aqui a minha consultoria para pais que necessitem de uma avaliação, de um acompanhamento individualizado, personalizado. Eu vou estar à disposição para a gente poder acompanhar a criança que precise desse olhar mais atento, um olhar mais de perto para o seu desenvolvimento. É só entrar no meu perfil, lá vai ter o Linktree, onde você pode clicar e ver, e vai ser direcionada para o meu WhatsApp. Eu vou falar com você privadamente, a gente vai poder conversar e eu abro aqui a minha consultoria, tá? E terminando esse encontro aqui, eu coloquei uma última postagem no feed agorinha e eu queria que vocês me deixassem lá o que vocês acharam de mais interessante, né, nessa live que vocês ouviram aqui, ou mesmo o que vocês a dúvida, o que vocês gostariam de saber, e que eu vou estar trazendo as minhas experiências na educação precoce do Distrito Federal, toda essa vivência. Esse ano eu aposento, mas eu não vou desistir, né, desse trabalho, disso que eu gosto muito. A minha paixão trabalhar com essas crianças e poder trazer, né, aquilo que eu puder contribuir com os pais, com as mães, que é esses pais, essas mães que eu quero aqui, para a gente conversar, para a gente tirar todas as dúvidas e para a gente acompanhar essas crianças. Eu acredito que toda criança aprende, que o cérebro da criança ele está em desenvolvimento, então ele foi feito mesmo para ser modificado, para aprender. Então esse é o momento. Eu me coloco à disposição, quero agradecer a todos que estiveram aqui, a cada um de vocês, é um prazer estar com a cada um que entrou aqui. E eu vou voltar, tá? Nós estaremos falando de outros assuntos e eu vou estar trazendo esses assuntos que são importantes para nós aqui. E se os profissionais quiserem também uma consultoria, eu estou à disposição também. Obrigada, gente. Um beijo em cada um.